Bem, negócio na pauta tem um oferecimento do Energético Team Power, Guaraná Geneve, a Seabra Automação e Soluções Industriais e as lojas Centro Elétrico. Secretário, esses documentos estão disponíveis lá no website do plano, né, desse programa Maranhão 2050, alguns documentos que estão com a taxa lá em construção, né? E dos relatórios que eu li, tem vários dados estatísticos, principalmente o do IMESC, que são anteriores a 2020, tem até dados de 2017. Quando é que vão ocorrer essas atualizações dos documentos e esses dados estatísticos? O IMESC é um instituto de pesquisa aqui do estado do Maranhão, é um importante instituto onde nos ajuda muito a manter o controle desses indicadores, a avaliar políticas públicas e teve uma participação fundamental no Plano Maranhão 2050 também. O diagnóstico socioeconômico foi feito pelo IMESC, então foi feito por profissionais maranhenses, foi feito com toda a equipe lá que é muito capacitada, e aí eu queria aqui já destacar a gestão do presidente Jonathan, que está à frente ao IMESC, e eles nos ajudaram muito nessa construção. Sobre as atualizações, a gente fez um recorte de uma série histórica de 2015 para cá, justamente para que a gente possa fazer um planejamento, criar metas para 2027, metas para 2035, até chegar a 2050. Então a gente fez um recorte, de fato, dos anos anteriores. A gente vai começar a atualizar agora a partir das primeiras reuniões da comissão. O governador já instituiu a comissão do Plano Maranhão 2050 e agora a gente vai se debruçar de fato sobre esse plano, sobre esse material que foi entregue. As pendências serão atualizadas agora, acredito que a partir do próximo mês, a gente já está marcando uma data concreta da primeira reunião da comissão, justamente para que a gente possa colocar em pautas essas questões ainda para dar início aos trabalhos. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais da questão da qualificação de mão de obra, porque nós gravamos há um mês atrás com o presidente do Tribunal de Contas, o senhor Marcelo Tavares, né, de algumas operações que eles estavam fazendo em cima de programas como o EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, e só nesse programa no Maranhão foi identificado indícios de desvio de mais de R$1 bilhão nos municípios. Nós sabemos que a responsabilidade do município é a educação básica e a educação já da qualificação, já ensino médio e tudo mais, já chega do Estado. Mas se nós não tivermos uma qualificação, né, não sair alunos qualificados do ensino básico, o ensino médio não tem como resolver isso. Como é que vai ser essa tratativa com os municípios, né, para melhorar esses indicadores do Estado, que ainda são muito abaixo da média nacional? Eles já melhoraram bastante, mas, por exemplo, a nossa taxa de analfabetismo é o dobro da nacional, que está em 13%, a nacional está abaixo de 5%. Como é que vai ser essa articulação, secretário? São indicadores históricos onde a gente tenta reverter ano a ano. Estamos participando de um processo de transformação no estado do Maranhão. O ex-governador Flávio Dino, de 2015 até 2022, ele iniciou esse grande trabalho, criou o programa Escola Digna, fortaleceu a rede de restaurantes populares. O governador Carlos Brandão dá continuidade a esse trabalho. Recentemente, nós também tivemos bons números. O estado do Maranhão, proporcionalmente ao país, foi o que mais alfabetizou crianças. Então, esse é um dado positivo. Eu falo porque não adianta a gente pensar em analfabetismo somente num mandato curto. A gente precisa construir ao longo de anos, ao longo de vários mandatos, para que a gente possa alcançar e obter êxitos nesses indicadores. Nós estamos fortalecendo muitas políticas públicas, visando no futuro colher esses frutos. E por isso, mais ainda, a necessidade de um planejamento a longo prazo. Mas é claro que a gente não pode pensar somente lá no futuro, nós precisamos pensar no agora, que é o que o governador Carlos Brandão está fazendo. Eu vou dar um exemplo aqui: nos últimos 2 anos, o governador Carlos Brandão abriu mais de 70 restaurantes populares. Restaurante popular este que combate a insegurança alimentar, que garante aos menos favorecidos uma alimentação balanceada, uma alimentação colocada por nutricionistas, garantindo qualidade e evitando de que aquele consumidor
bata futuramente numa unidade de saúde. Ou seja, essas políticas públicas elas estão cada uma linkada com a outra. A gente vai alcançar êxitos se a gente fortalecer cada política pública dessa. E vale destacar, Cabral, também, que o Estado passou nos últimos anos por uma pandemia, como o mundo pôde viver. Tivemos algumas dificuldades financeiras. Em 2022, tivemos queda na arrecadação por conta de questões tributárias, onde foi mudada a regra a nível nacional e os estados foram penalizados. Para você ter ideia, o estado do Maranhão foi o estado que mais perdeu a arrecadação própria oriunda do ICMS, por conta da diminuição da alíquota do combustível. Então o estado teve que fazer de fato uma ginástica, o estado teve ao longo dos últimos anos que garantir a execução dessas políticas públicas, e aí é louvável a postura do governador, onde não parou, não diminuiu o ritmo, continuou com todo o gás, garantindo a descentralização da saúde, garantindo expandir o atendimento lá da atenção primária, continuou inaugurando restaurantes populares, Viva Procon, dando cidadania, aumentando a nossa rede educacional, reformando, inaugurando IEMAS, enfim, foi um esforço gigantesco que a gente conseguiu passar por essa turbulência. No ano de 2023, também tivemos algumas perdas de FPE, como todo mundo pôde ver. E agora, em 2024, depois de toda essa ginástica administrativa, de redução de gasto, o Estado cortou na carne, reduziu das próprias secretarias, reduziu questões de locação de veículos, de passagem aérea, o governador mandou mesmo fazermos o dever de casa. E agora, em 2024, eu tenho certeza que nós vamos colher bons frutos. A gente conseguiu agora equalizar a receita com a despesa, ou seja, a gente está tendo um potencial agora de investimento, de aumentar mais ainda esses investimentos, e o governador precisa desse apoio para que ele possa tomar as decisões de forma mais assertiva, para que as políticas públicas cheguem efetivamente à população. Bem, dentro desses indicadores do Estado do Maranhão, os que são mais assustadores são de saneamento. Inclusive, no diagnóstico lá do Plano Maranhão 2050, ele aparece, né, com menos de 50% da população tendo água canalizada e menos de 20% tendo o esgoto canalizado em suas residências. E no Brasil inteiro, houve, desde o governo passado, um incentivo à privatização desse serviço público no Brasil todo, né, que apesar de ser constitucionalmente responsabilidade do município, acaba indo para a órbita dos governos estaduais. E vários estados têm partido nessa direção. A gente sabe das dificuldades dessas companhias, né? São décadas e décadas de má gestão que acabaram tornando elas insolventes. A CAEMA não deve estar diferente. O que está previsto nesse plano para resolver isso, né? Há algum horizonte de privatização de serviço? O que está previsto? Bom, saneamento é uma pauta muito importante, porque, consequentemente, a gente vai chegar ao link com a parte da saúde, e, enfim. A gente conseguiu nos últimos 2 anos, eu mesmo pessoalmente acompanhei o governador nas idas lá em Brasília, e nós conseguimos garantir o maior investimento proporcional ao país do PAC, justamente na área do saneamento. Está previsto lá a obra de saneamento no município de Imperatriz, Barreirinhas e aqui em São Luís. Obras de saneamento geralmente são obras muito grandes, demoradas e que custam um valor muito elevado. Então precisamos ter essa parceria do governo federal e nós conseguimos garantir de diversas secretarias, Cabral. A CAEMA era o órgão que tinha projetos prontos, ou seja, por isso que a gente conseguiu garantir de imediato a aprovação do PAC. Quando o governo federal pediu os projetos, a CAEMA já tinha os projetos e lá foram contemplados cerca de R$1 bilhão que serão investidos no estado do Maranhão justamente na área do saneamento. Em relação à necessidade de ampliar esses serviços e em relação à questão de privatização, a CAEMA também no último ano veio aumentando mais ainda a sua arrecadação interna, a sua arrecadação própria, mas também continuamos com um alto percentual, por exemplo, de inadimplência. Nós temos um problema com hidrometrização, que é colocar os hidrômetros nos locais para que seja feita a cobrança correta e para que a gente possa ter o adimplemento dessas demandas, né? O que vai gerar receita para a companhia e dar capacidade da companhia também fazer investimentos. Então isso ainda está em fase de ampliação, o presidente Marco Aurélio vem se esforçando cada vez mais
em aumentar sua arrecadação própria, mas de fato é um problema histórico. A gente vem fazendo alguns estudos de viabilidades, mas ainda não tem nada definido em relação a uma possível privatização. Certo. Dentro dessa questão do saneamento, a gente também tem a questão da destinação final de resíduos sólidos, que também uma atribuição dos municípios, mas me parece que sem a ajuda do governo do estado isso não será resolvido. E talvez o exemplo mais gritante seja Barreirinhas, que dentro desse plano de turismo, né, uma cidade que atrai turistas do mundo inteiro, não tem resolvido isso, né? Tem um lixão a céu aberto, né, e que acaba, de alguma forma, maculando toda a imagem que a região e a cidade ela passa. Como é que vocês pensam em apoiar os municípios com relação a resolver esse problema? Meio ambiente também é uma pauta que está contemplada dentro dos 5 eixos de trabalho desse Plano Maranhão 2050. A gente sabe das dificuldades dos municípios em relação a essa coleta de resíduos sólidos. Nós temos aqui a agência metropolitana, onde coordena todos esses municípios aqui da região metropolitana. E nós temos a empresa Titara, que faz a gestão. Aqui em São Luís, na região metropolitana, já está praticamente resolvido. Já está resolvido. Né? Mas para que a gente possa resolver o restante dos outros municípios do Maranhão, depende de uma série de legislações, depende de uma série de fatores que os municípios precisam avançar cada vez mais, conscientizar a população de que a população precisa pagar uma pequena taxa, algum tipo de serviço, para que o município possa ter condição também de tratar, de coletar e tratar esses resíduos sólidos. É de fato um problema bem polêmico, porque vai precisar dessa participação do município. Às vezes os prefeitos não têm condição de manter esse tipo de serviço só por conta própria, com recursos próprios, e aí também vem justamente essa parceria com o governo do estado, município, sociedade em geral, mas a gente precisa avançar de fato nessa questão dos resíduos sólidos, que vai acarretar aí melhoras para o meio ambiente. Muito bem. Secretário, por fim, eu gostaria que antes de encerrar o programa, se eu deixasse uma mensagem aos maranhenses quanto a essa expectativa do futuro aqui do Maranhão. Bom, nós lançamos esse Plano Maranhão 2050 e temos a expectativa e a responsabilidade de tirar esse produto da prateleira, tirar do caderno, tirar do livro e colocar em prática. O governador Carlos Brandão é incansável, trabalha de manhã, de tarde, de noite, dizem que ele está trabalhando 18 a 20 horas por dia. E a gente está também nesse ritmo para garantir que a gente possa colocar em prática grandes projetos que trarão mudança para a vida da população. A gente está muito focado na geração de emprego e renda, que é o que a gente acredita que vai alavancar esse cenário socioeconômico do estado do Maranhão. Nos próximos dias estaremos reunidos, vamos criar estruturas para garantir que esse plano seja de fato execuível, vamos garantir que esse plano seja de fato colocado em prática e vai ser uma união de esforços entre o poder público, o setor privado, o setor produtivo, as academias e a sociedade civil em geral. Então convido a todos da sociedade para conhecer e participar deste importante plano onde o Maranhão só tende a ganhar. Eu acho que é com planejamento, fortalecendo a gestão pública, que a gente vai conseguir alcançar bons resultados. Bem, obrigado, secretário. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócio na Pauta é um oferecimento de Centro Elétrico, Energético Team Power, o Guaraná Geneve, a Seabra Automação e Soluções Industriais. Todos os nossos programas estão disponíveis em nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.